Eu queria aproveitar esse momento do ano que não tem tanta coisa acontecendo da NFL pra fazer vídeos que eu sempre quero fazer, mas nunca tenho um momento bom assim, que são esse tipo de vídeo que é pra galera que tá chegando agora, ou pra galera que já conhece o futebol americano e quer se aprofundar um pouco mais. Um dos que eu mais queria fazer e nunca fiz é como se fosse uma parte nova do Entendendo o Futebol Americano, que é quem são e o que fazem os árbitros da NFL, qual é a função de cada um deles. É bem tranquilo, mas é muito interessante você entender isso, porque é legal como isso virou o que é hoje e por que são 7 árbitros e qual é a importância de cada um deles. Antes eu queria dar 2 recados muito rápidos pra vocês. Primeiro de tudo, olha a camisa que a Touchdown Store me mandou. Sim, é o senhor Odell Beckham Jr. Olha que camisa linda, cara. Já tem uma camisa dos Browns aqui que é do Baker Mayfield. As duas são da Touchdown Store e as duas têm uma qualidade maravilhosa. Vocês podem ver aqui que elas são bordadas. Elas são réplicas, tá bom? Porque as camisas originais são bem caras e as camisas originais Elite, ou seja, bordadas e tudo mais, elas são muito caras. Por isso que eu recomendo bastante a Touchdown Store aqui no canal, porque elas têm camisas de excelente qualidade e são réplicas, ou seja, a galera, na maior parte das vezes, quer torcer pelo time apenas. Ela quer ter uma camisa pra poder ir assistir o jogo em algum lugar ou ficar em casa e tudo mais. A Touchdown Store é uma excelente oportunidade pra isso. Você pode usar o cupom GOLIM10, que você ganha 10% de desconto. A partir de amanhã, do dia que tá saindo esse vídeo, 26 de maio, amanhã vai ter uma promoção com camisas do Super Bowl 53 com desconto, um preço muito bacana. E fiquem ligados na Touchdown Store, porque vai ter promoção de Dia dos Namorados também, que é bem legal. Vai ter um sorteio bem bacana lá, fiquem ligados. Além disso, se você não gostou da camiseta, você pode trocar, você pode pegar seu dinheiro de volta sem problema algum, tem chat no WhatsApp pra te ajudar com tamanho e tudo mais. Pode confiar em mim quando eu digo isso, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, só falar que também tá tendo promoção de Dia dos Namorados em golinsports.com.br, a loja oficial do canal, em que você pode fazer uma camisa como essa aqui. Eu não sei por que eu virei tanto. Uma camisa como essa aqui, você escolhe o número e o nome da camiseta. Além disso, tem almofadas muito bacanas como essa daqui. O cobertor vocês ignoram. E aí você pode usar o cupom NAMORADOSNFL pra ter 15% de desconto em toda a loja. Não perca essa oportunidade. Roda a vinheta que a gente vai falar as funções de cada um dos árbitros da NFL. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e eu vou dar um foco aqui nesse vídeo para os 7 árbitros da NFL. Tem algumas diferenças muito básicas, assim, na primeira divisão do college, a NCAA, e na AAF, por exemplo, a extinta AAF, que eles tinham também um center judge. Eu não vou falar deles aqui hoje, é simplesmente um árbitro a mais que eles tinham. Eu vou falar dos árbitros da NFL aqui, porque é o que a gente assiste mais comumente e tudo mais. Então, são 7 árbitros que ficam em volta dos jogadores durante as jogadas. Cada um deles tem uma função específica no momento do snap, mesmo que alguns tenham funções parecidas uns com os outros. Cada um tem o seu motivo pra estar ali, não só de função, mas também a localização. Vou falar tudo isso pra vocês hoje. 6 desses árbitros usam o boné preto e um deles o boné branco. Esse cara é o juiz principal, ele é o mais fácil de ser identificado justamente porque ele é o líder ali, eu já vou falar mais dele. As suas funções são representadas na parte de trás das camisas, então cada um deles tem a sua letra ou as suas 2 letras que representam a sua função para que eles tenham uma identificação melhor. E além disso, uma coisa interessante é que os juízes da NFL têm os números nas camisas, assim como os jogadores, justamente porque são muitos juízes na liga, então pra gente identificar. Então todo ano eles usam o mesmo número, tal juiz é tal número e você identifica por causa disso. Às vezes, eventualmente, eles acabam mudando de número, mas é muito difícil. As informações desse vídeo são todas com base no NFL Operations, ou seja, o site oficial da NFL para tudo que envolve as regras, então eu vou deixar o link aí embaixo. É um site bem intuitivo que pode ajudar vocês a terem uma referência visual melhor, tá bom? Então eu vou começar aqui com o referee, que é o juiz principal, o líder, aquele que usa o boné branco e tudo mais. Ele fica de 10 a 12 jardas atrás da linha de scrimmage e ele é o chefe dos árbitros. Ele toma as decisões finais e cuida de toda a parte relacionada à arbitragem. Ele monitora os outros árbitros e cuida de tudo isso e tal. Ele cuida do ritmo de jogo, o que é importante quando se vê o desenvolvimento do tempo. Não é ele que cuida do tempo, eu vou falar isso daqui a pouco, mas ele cuida do ritmo do jogo, ou seja, como o jogo vai progredindo, né? É ele que usa o boné branco que eu falei
falei pra vocês, e que anuncia as decisões de arbitragem para o público com o microfone. É ele que liga o microfone e fala tal jogada, tal resultado, blá blá blá. É ele que faz isso. Por ele tomar as decisões finais, é ele também que vê as chamadas de vídeo. Então se tem alguma coisa que ele vai precisar ver na TVzinha, é ele que vai lá. Responsabilidades específicas de jogadas, né? Em corridas, ele acompanha o quarterback e depois acompanha o running back para ver até onde ele avançou e a posição da bola. Ele determina first down ou se é necessário fazer a medição ali com o pirulito. Em jogadas de passe, ele observa o quarterback e depois ele passa a observar a linha ofensiva também. Se o quarterback tá com a bola, ele vê faltas no quarterback ou do quarterback. No caso de no quarterback, se ele teve roughing the passer ou se ele foi sacado quando não devia. E no caso de faltas do quarterback, é, por exemplo, intentional grounding. E aqui eu quero recomendar um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que é explicando as faltas da NFL, as principais faltas da NFL. É um assunto parecido com esse, mas naquele vídeo eu não falei de cada juiz. Nesse eu tô falando das funções dos árbitros. Se você quer saber sobre as faltas da NFL, veja aquele vídeo. Além disso, o referee decide se uma bola que caiu é passe incompleto ou fumble. Em jogadas de special teams, é ele que decide se teve falta em cima do punter ou do kicker, justamente pela proximidade geográfica ali, ele tá mais perto do cara. São 7 árbitros, já foi um. O segundo que eu vou falar aqui é o umpire. Ele é conhecido com a letra U na camisa ali, o referee com a letra R, né? O umpire, ele fica na mesma linha do referee, mas no outro lado, vocês estão vendo aí pelas fotos que eu tô colocando. Ele monitora holding e infrações de bloqueio, porque justamente cada um tem que ter a sua função ali. Ele fica de olho no equipamento dos jogadores, porque tem que ter regra, por exemplo, eles têm que estar com o negócio do queixo preso no capacete, se não é falta. Ele é um dos árbitros que conta o número de jogadores no ataque, para que não tenham mais de 11 jogadores de ataque. Ele observa false starts da linha ofensiva, o que é muito importante por causa de faltas também. Ele monitora, por exemplo, jogadas screen, que é quando o quarterback passa para alguém na mesma linha dele, ou um pouco mais para trás e tal, para ver se o recebedor é elegível. Os times têm que dizer quem ali é um recebedor elegível. E além disso, ele vai para o backfield, ou seja, ele vai para a parte de trás da linha de scrimmage, junto com o side judge, que eu vou falar daqui a pouco, em jogadas de special teams, e vocês vão entender isso mais pra frente. Aí vem os quatro juízes que ficam dos lados do campo ali. O primeiro dele é o down judge. O down judge, ele fica na mesma linha da linha de scrimmage, do lado oposto do line judge. Ele fica do lado ali do pirulito, das correntes que medem o jogo. Justamente é ele que direciona a equipe das correntes para marcar first down, para marcar onde que é a linha de scrimmage e tudo mais, enquanto ele fala com outros árbitros. Além disso, por estar na linha de scrimmage, ele monitora offside e encroachment. Se você não sabe o que é, mais uma vez, veja o vídeo das faltas. Ele monitora a sideline para ver se tá tudo certo, se os técnicos não estão atrapalhando, não sei o que. Ele determina se o corredor saiu do campo, ele determina até onde o cara correu, ele monitora os recebedores nas primeiras 7 jardas e monitora pass interference e tudo na região que ele está. Eu tô falando isso do down judge especificamente porque os outros 3 que eu vou falar agora, eles também fazem esse papel em seus respectivos setores. Então vamos lá, a gente já viu o referee e o umpire que ficam ali atrás e a gente viu o down judge que fica na linha de scrimmage. Vamos ver agora o line judge. O line judge, ele fica do lado oposto do down judge, mas na mesma coisa, na linha de scrimmage ali, só que do lado oposto. Ele tem as mesmas funções do down judge, só que do outro lado. Esse negócio de ver se o recebedor saiu ou não, se o corredor saiu ou não, se teve pass interference, naquela região o line judge vê isso. Só que ele tem outras coisinhas, como por exemplo, ele também conta os jogadores de ataque, assim como o umpire faz, só que numa outra visão. Nos punts, ele monitora jogadores das pontas, porque só eles podem correr antes do chute, e além disso, na hora do punch, ele monitora o time que chuta para ver se tem falta. Então eles têm funções um pouquinho diferentes ali na parte do special teams. Essas são as funções específicas do line judge, além das funções que ele tem em comum com o down judge. Muito bem, vimos os 4 árbitros que ficam naquela primeira parte. Agora, o field judge, ele fica no backfield, ou seja, ele fica mais para trás, 20 jardas atrás da linha de scrimmage. Se o referee e o umpire ficam 20 jardas para frente, eles ficam bem mais para trás, no mesmo lado do line judge. O line judge é o que eu falei agora por último, ou seja,
Temos o referee e o umpire, temos o down judge e o line judge. O field judge fica na mesma linha do line judge, ok? Vocês estão vendo aí pela foto, é um pouco mais fácil, né? O field judge, ele fica no backfield 20 jardas atrás da linha de scrimmage. Ele monitora jogadas de backfield envolvendo recebedores, safeties, cornerbacks no seu lado do campo ali. Então, por exemplo, naquela jogada icônica da pass interference que não foi marcada pro Saints, é culpa desse cara. É importante saber. Ele tem funções parecidas com a do down judge e do line judge, como eu falei pra vocês, só que pro backfield e pro seu lado do campo. Ele determina se o passe foi completo ou não, se o recebedor caiu com os pés no campo ou não, como eu disse, determina pass interference, e é ele que em situações de chute, ele é um dos dois árbitros que fica embaixo do gol pra ver se a bola entrou ou não, é esse sinal que eles fazem, né? Do lado oposto do field judge fica o side judge. Ele fica do lado oposto na mesma posição do backfield, como vocês estão vendo na imagem aí. Ele tem as funções de monitoramento iguais às do field judge, só que no seu lado do campo, mas ele tem algumas funções exclusivas muito importantes do side judge. Ele serve de backup caso o operador do relógio tenha algum problema. Quem opera o relógio oficial do estádio não fica ali entre os 7 árbitros, mas ele serve de backup caso dê problema com esse cara. Ou seja, ele também cuida do tempo, mas ele não é o cara que cuida de tudo, ele é só um backup por enquanto. Só que por ele cuidar do tempo, é ele que avisa pro referee, ou seja, o juiz principal, quando que o tempo acaba em cada quarto, por exemplo. Ele é responsável por contar os jogadores defensivos, assim como tivemos 2 juízes para contar os jogadores ofensivos, tem 2 para contar os jogadores defensivos. O side judge é um deles. E ele fica no backfield com o umpire em jogadas de special teams. Então, tanto o umpire quanto o side judge, eles saem das suas posições originais e ficam no backfield numa situação de punch ou numa situação de kickoff, porque tem outras coisas que precisam ser vistas, como eu falei pra vocês. Vamos para o último, que é o back judge. Então a gente viu que tem uma estrutura, né? O referee e o umpire ficam atrás e tem 2 em cada lado nas sidelines. O back judge, ele fica lá atrás. Ele fica mais longe que os outros, 25 jardas da linha de scrimmage que ele fica, geralmente do mesmo lado dos tight ends, porque muitas das suas funções envolvem os tight ends. Então ele foca nos tight ends e nas ações que envolvem ele, porque ele tem que monitorar esse cara, mas ele também é responsável pelos jogadores das pontas da linha, tanto defensiva quanto ofensiva, é por isso que ele tem uma visão mais de trás aqui. Ele também conta os jogadores defensivos, assim como o side judge, então 2 para contar os ofensivos e 2 para contar os defensivos. Ele é responsável pelos relógios de jogada, não os relógios totais, então os relógios de 40 segundos ou 25 segundos para fazer as jogadas, então que os times precisam respeitar. Ele cuida também de todos os breaks televisivos, então os caras avisam ali, ó, vai entrar um break comercial agora, aí o cara vai e para ali pro pessoal esperar e tudo mais, é o back judge que define tudo isso. Em situações de passe, ele também monitora se o passe foi legal ou não, porque ele tá numa visão privilegiada ali, ele determina quem recuperou a bola em fumbles, inclusive joga aquela granada azulzinha para determinar quando isso acontece. Em situações de special teams, é ele que determina se o jogador fez fair catch ou não, e ele fica embaixo do gol, junto com o field judge, que eu falei pra vocês mais cedo, para determinar se foi gol ou não numa situação de chute para o gol, field goal ou extra point. É isso, é só isso, eu espero que eu tenha conseguido ilustrar pra vocês bem a situação. Não precisa saber isso com todos os detalhes, mas é uma curiosidade muito grande que eu tinha, qual é a função de cada juiz ali, então eu espero ter ajudado vocês com isso também. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal e compartilhem bastante, porque essa série de Entendendo Futebol Americano vai bem aqui no canal, então eu acho bem bacana. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!